Aí meu pai implorou para que eu saísse do Brasil e fosse para Israel. Foi nesse processo que eu Que fui. você foi para lá, sim. Mas eu saí praticamente, Na época eu você tinha quantos anos, mais ou menos? 18 anos. E eu tinha crescido, eu estava fazendo o primeiro ano de engenharia, mas eu tinha crescido toda a minha vida em organizações sionistas, em colégios israelitas. Então, eu, eh, na Guerra dos Seis Dias, por exemplo, em 1967, um ano antes, eu acompanhava e vibrava com a vitória Dos israelenses. dos israelenses. Era como se fossem meus patrícios e tal. Quando eu cheguei lá, lá em casa nunca teve uma concepção racista, né? Então, a gente tinha empregados tanto em casa como na loja que meu pai dirigia, e sempre uma relação muito amistosa, muito igual para igual com os empregados, funcionários. Meu pai era uma pessoa muito expansiva e gostava de conversar com todo mundo. E aí eu cheguei, então eu fui criado nesse ambiente, né? Não se admitia discriminação. E aí eu cheguei lá, a discriminação era uma coisa que acontecia no dia a dia, Fazia parte. fazia parte, Contra os árabes, contra os com os palestinos. árabes. Então, aquilo ali foi começando a me alertar que alguma coisa não estava bem, né? Ou pelo menos não era condizente comigo, né? Então, eu vou dar três exemplos aqui para você ver como é que fui acontecendo e percebendo. Primeiro foi um ônibus que eu entrei, tinha um árabe sentado e pessoas sentavam de dois em dois, como em tudo, mas do lado do árabe ninguém sentava. Aí eu fui e sentei, ficou todo mundo olhando para mim, certo? Então aquilo ali eu achei muito estranho. Isso é só um exemplo, era o Não dia a é, dia. no dia a dia acontece muita coisa, não dá para. O outro exemplo foi, eu estudava engenharia e tinha perto um restaurante que era barato e tal. Era um judeu romeno. E o funcionário dele era um garoto árabe. E esse garoto ele foi limpar a cozinha e deixou uma poça de água no chão. Aí ele pegou que isso era uma coisa, terminologia assim. Quando o trabalho era mal feito, eles diziam que era trabalho árabe. Meu Aí Deus. ele pegou e disse: "Olha aí, o trabalho árabe que você fez." Botou a mão na água e botou no rosto do garoto. Eu vi aquilo assim na minha frente. Eu levantei, não consegui mais almoçar, nunca mais pisei no restaurante. Até hoje eu me arrependo de não ter brigado com ele na frente de todo mundo. Não fiz isso, eu confesso. Mas eu saí fora muito transtornado Indignado. de ver aquilo. E uma terceira coisa foi um colega da escola de engenharia, a gente conversando sobre como é que. Porque eu não tinha servido o exército, aí eles contando como era você se sente em combate e tal, né? Que ele dizia, não, a gente dá medo ali quando você está trocando tiro. Parece que todas as balas vêm na sua direção. Os caras contando isso. Aí um deles chegou e disse, olha, deixa eu mostrar aqui um souvenir de guerra meu. Aí abriu a carteira, tirou uma foto, era uma cabeça de um sírio, ele segurando Meu assim. Deus do céu. Aí eu disse, você se orgulha dessa foto aí, de você achar que isso aí é legal, ficar legal na carteira? Aí o outro que estava do lado chegou e pegou a foto dele e mostrou, tinha Quatro pessoas, né? quatro corpos de pessoa num jipe e dizendo, isso aí eu matei. Eu joguei uma granada, matei esses aí, eu levo como souvenir. Então aquilo ali, eu percebi que na carteira de todo mundo tinha um souvenir disso. Os- E aí aquilo ali foi, eu dizendo, Aos poucos começou o processo aí depois eu fui convidado por amigos a participar de debates e palestras desse grupo, que era o grupo que foi se formando logo depois de 67, que era o grupo do Matzpen, que em hebraico quer dizer bússola, e que era um grupo de árabes e judeus antisionistas. Certo? As primeiras palestras que eu ouvi sobre a história da Palestina, que eu só consigo conhecer a história de Israel e dos judeus. A história árabe, do Oriente Médio, da Palestina, foi
acho que o nome dele era Jabrano, uma coisa assim. Um senhor já, né? Ele recebia a gente na casa dele, oferecia um café e fazia a palestra dele vestido de pijama e tal, à vontade em casa. Um negócio muito agradável, na parte árabe de Haifa. Então, eu me aproximei desse grupo e nessas debates eu conheci esse outro grupo, que era a Aliança Comunista Revolucionária, que tinha esse jornal. O jornal era um jornal bilíngue, em duas línguas, em hebraico e em árabe, que se chamava Mahavak, que em hebraico quer dizer luta, ou Anidal, que quer dizer luta né? em árabe. Então esse era o jornal, e a gente era conhecido como Mahavak Anidal. A gente era conhecido pelo nome do jornal. E foi com essa organização que eu acabei entrando. Se identificando. Não, eu participei praticamente da fundação. Sim. Eu fiquei responsável pelo trabalho no norte de Israel. Que eram árabes e judeus. É. E eu fiquei responsável pelo trabalho na região norte, ao lado de um companheiro árabe, que eu acho que a cidade dele, a aldeia dele era Taiber, e o nome dele era Shauki Hati. E era perseguido. Como é que funcionava? Existia alguma perseguição contra vocês, contra o grupo? Vocês agiam de uma forma... O Estado de Israel agora está aumentando isso, mas eles procuravam, ao mesmo tempo que faziam esses processos de limpeza étnica, eles procuravam preservar, para efeito propagandista mundial, como se fosse uma democracia.